A autoconfiança, então, né? Ela tá ligada diretamente com o potencial de que da necessidade ou não de aprovação, de validação externa. Então, a mulher conectada com o seu feminino saudável, ela não depende de validação eterna, seja de pai, seja de mãe, seja do marido, seja do amigo, do chefe, não interessa. Ela tem essa força interna, né, de autoconfiança. Então, ela não depende da validação externa, né? Ela mesma se valida internamente. Então, isso torna essa mulher mais independente de forma emocional e vai refletir diretamente na sua forma de se relacionar, tanto amorosamente quanto com a tua família de origem, principalmente. Então, a mulher que ela depende de validação externa, né? Ela tá buscando, seja no chefe, no colega de trabalho, ou no parceiro, uma validação que não é dali que ela precisa. É alguém que teve uma infância onde escutou algo que ela não gostaria de ter escutado. Do tipo assim, tu é uma pessoa que tu nunca vai dar certo, porque tu só faz coisa errada, nada que tu faz tem sentido, porque tu é burra mesmo, tu não sabe cozinhar, tu não sabe fazer isso, não faz nada direito, né? Então existia ali uma cobrança através do julgamento, né? Provavelmente, ou qualquer outra situação que torne essa criança com uma baixa autoestima, né? No esporte, seja na escola, né? Na escola, por exemplo, não dava certo nos esportes, o pessoal não gostava, não te convidava para jogar bola, não te convidava para o vôlei, né? Esse tipo de situação, ou algo que tu gostaria, mas não podia ser feito. Ah, adoraria fazer balé, mas eu não conseguia. Então, qualquer coisa que te tornava com baixa autoestima, hoje pode ser que tu busque essa aprovação, essa aceitação em outras pessoas, tá? Então, essa independência emocional também, independência emocional, ela é capaz de estabelecer conexões mais autênticas, tá? Então, pois não sente essa necessidade, né, de agradar os outros a todo custo, a todo momento, se sacrificando, né, para agradar o outro. E se tu faz isso, tu tá buscando aprovação. Se tu pensa mais em agradar o outro e não a si mesmo, tu tá buscando essa aprovação. E você precisa se autoaprovar, né? Então você precisa olhar para aquela pessoa que te deu essa baixa autoestima e muitas vezes vem através da mãe mesmo, porque a mãe é que vem aquela aprovação, é do feminino que vem a aprovação para a vida. Ela te nutre para a vida, o pai empurra para a vida. Pelo contrário, o pai é aquele que dificulta, que diz, ó, tá muito bom mesmo, é isso aí mesmo, né? Só que ele vai falar isso de forma sincera. Se não tá bom, ele tem que falar, olha, tem que melhorar um pouquinho nisso aí. Mas não é aquele caso também extremo, né? Onde tu foi nota 9 8 na escola e ela diz, ah, tu podia ter chegado no 10, né? Sabe? É sem excessos. Então a gente tem que trazer muito desses ensinamentos e a gente só dá uma pincelada, né? Dá uma equilibrada aí nesse acelerador, né? Pisa um pouquinho no freio, diminui um pouquinho a velocidade, né? Estabiliza para passar no radar e deu, né? Então não precisa ser tão abaixo e tão acima. E essa é a dificuldade, que a gente acaba fazendo tudo de forma extrema oposta, né? Então, essa validação interna vai te dar autoconfiança, vai te dar firmeza, poder, né? Para que tu, no modo que tu vai entrar dentro de um relacionamento. Ah, o que que tu busca num homem? Ah, eu busco carinho, busco uma atenção, né? Só que tu é uma mulher que geralmente tu sempre dá conta de tudo sozinha, né? E aí tu vai buscar um homem mais carinhoso. O que que tu tá buscando? Características masculinas ou características femininas nesse cara? Porque o resto tu dá conta. Dali um pouco tu pode ser um extremo dizendo eu não dependo de homem para nada. Então, que tipo de homem tu vai te conectar, tu vai trazer para se relacionar quando tu entra com esses pensamentos, né? Com essa necessidade de aprovação. Não, eu não preciso que me aprove ali na questão de trabalho, porque eu sei que eu dou conta, eu pago as contas, Deus o livre a depender de homem. Aí tu vai querer o quê? Um homem, né, mais carinhoso, mais compreensivo, mais atencioso,
que esteja ali disposto a te dar carinho a hora que tu quer, ou seja, tu quer o homem mais bonzinho, só que esquece que tu precisa do teu lado de um homem bom. Mas para te ter um homem bom, tu precisa ser uma boa mulher. Então tu precisa ter o teu feminino saudável, né, para que tu busque a entrega da inspiração para o teu homem, e não tu receber essa inspiração de forma de validação interna para ti. A validação é tua que tem que ter. Só que tu tem que ter na tua energia feminina e não na tua masculina. Se tu te valida somente na tua energia masculina, né, tu vai ser a super mulher, aquela a mulher que dá conta de tudo, que tu vai ver que a energia mais presente vai ser a masculina. Aí eu te pergunto, para que que tu quer um homem então? Né? Se tu busca aquela atenção da tua mãe ou do teu pai que tu não teve na tua infância. E se vocês tiverem filhos, dali um pouco tu observa se tu não está cobrando energia feminina no teu marido em relação ao teu filho. Ah, o meu marido cobra, parece um grosso, parece um estúpido. Existe um nível aí, né? Existe uma sintonia que deve ser olhada a fundo, né? Que tipo de grosseria ele fala, né? Então, existem hoje, né, a educação positiva, né? Tu quer tomar banho agora ou depois? Tu quer com o shampoo do Batman ou do Robin? É muita liberdade para um filho pequeno. Ele não tem esse poder ainda de autonomia, ele precisa aprender hierarquia, ele precisa de um pai que frustre ele. A frustração, não do modo que a gente recebeu nos anos 70, 80, e imagina então como teus pais receberam lá nos anos 30, 40, 50. Muito maior do que a gente, né? Então, não é naquele tipo de frustração onde tu estava olhando um jornal, o teu pai estava olhando o Jornal Nacional na época, né? E tu simplesmente falava uma palavra, falava algo no decorrer que prejudicasse a audição dele no jornal, ele te dava um tapa na cara, mandava tu calar a boca, sabe? Te botava de castigo, fazia qualquer coisa, né? Então, tinha época, tem pessoas que apanhavam por nada, né? Nas histórias, e isso acontecia mesmo. E hoje o que que acontece? Com essas pessoas mais traumatizadas, querem que o oposto daquilo que receberam. Quer que o marido faça o oposto daquilo que ela conheceu em relação ao pai dela ou em relação à própria mãe, né? Então, quem teve esses comportamentos mais na mãe, então isso se torna muito mais forte na educação, na criação desse filho, porque ele vai aprender que aquilo ali é comportamento da mulher e não do homem, e deve ser ao contrário. Tá? Então devem se permitir ao que o seu marido faça essa frustração, entre aspas, de dizer não, de colocar limites, de respeito, de fazer a coisa acontecer, de exigência. É o marido, é o homem que deve ter isso, porque isso é da energia masculina. A mulher pode fazer? Deve, principalmente na ausência desse homem. Mas quando esse homem está presente, é o homem que deve fazer. Ele fica com essa parte, né? Só que quando ele estiver fazendo, tu também não vai lá e fica recriminando o modo que ele está fazendo. Permita teu filho ter acesso ao pai. É isso que ele precisa. E jamais fale mal do seu marido para o seu filho. Observe quando você reclama do seu marido para o seu filho, se você está falando do pai dele ou do seu marido. São relações diferentes, né? Então, não sei se já teve essa aula antes ou se vai ser mais abaixo, mas vai ter uma aula falando sobre isso, né? O posicionamento, o que que é o marido e mulher, vai ter uma aula disso em relação a filhos também, ok? Então, essa validação interna vai te permitir, né, que você entre em relacionamentos amorosos ou de amizade com uma postura de igualdade. Não existe hierarquia numa relação amorosa, muito menos de amizade, né? Então, em vez de tu ser mais omissa ou buscar aprovação, você vai ter o seu posicionamento de forma saudável. Tu vai saber o que que tu permite e o que que tu não permite. Tu vai saber esclarecer aquilo que você deseja
sabendo que você também doa na contrapartida. Você vai entender o que que é recíproco, que um relacionamento, seja de amizade ou seja amorosa, elas são de interesse sim. Elas são de interesse sim. Não é incondicional, não. Amor incondicional é só de pais para filho que deve ser. Entre marido e mulher ou de amizades, ela é condicional. Eu te dou se tu também me doa. Eu faço a minha parte e tu faz a tua. É uma sociedade de 50% de responsabilidade para cada um. Porém, no relacionamento amoroso, a doação, ela acontece cada um se doando o seu máximo. Cada um se doa 100% para o relacionamento. Mas as responsabilidades, elas são divididas. Então, essa capacidade, né, por exemplo, de uma situação de conflito, né? Ela é capaz de se posicionar com clareza. Vocês vão saber se posicionar com clareza, de forma equilibrada. Vocês vão conseguir manter o respeito. Vocês não vão, no meio de uma discussão, ficar chamando porque a pai, a mãe, não sei o quê, porque daquela vez, da 10 anos atrás, porque não, porque tu me traiu há 20 anos atrás, tu lembra? Sabe? A gente fica naquela infantilidade de achar justificativas para aquilo que a gente acredita ou para aquilo que a gente sofreu, a fim de, no meio de uma discussão, ter o seguinte resultado: quem ganhou a discussão? Não existe quem ganhou. Existe quando os dois ganharam ou quando os dois perderam. Porque relacionamento é uma pessoa só. É de duas pessoas, mas com um objetivo único. E quem tem a perder ou ganhar é o casal e não a pessoa. Então, quando vocês entram nessa discussão de ego, observa para ver se não é a criança que está ali buscando uma validação, buscando uma aprovação daquilo que está pensando, né? Então, isso se torna mais confiante, né? Um respeito e essa capacidade de se colocar e fortalecer os laços, né? Uma vez que evita, então, mal-entendidos e ressentimentos acumulados. Então, a gente tem que olhar, quando entra numa discussão dentro do casal, essa discussão ela tem início, meio e fim. Vocês têm que saber qual é o objetivo dessa discussão, né? Então, vocês têm que saber também recuar no momento de uma discussão. Saber real, será que vale a pena essa discussão? Daí tem que comentar, vocês não podem se confrontar. Essa é a inteligência emocional, né, que deve ser utilizada, né, para tentar solucionar então esse problema aí de validação interna, tá? É... No ambiente profissional, então, a validação interna ela possibilita que a mulher tome decisões com confiança, sem temer a críticas e julgamento. Aliás, né, críticas e julgamentos é uma especialidade do dependente emocional. Nossa, se eu sou criticado, eu viro bicho, ou seja, a busca de aprovação, tá? Então, a admiração, nossa, as pessoas elas têm que gostarem de mim. Por que que elas têm que gostarem de mim? Porque tu teve o sentimento que teus pais ou ninguém gostava de você quando criança? Teus colegas da escola não gostavam de você quando criança? E hoje você tem essa obrigação de fazer com que os outros gostem muito de você? Deixa eu te perguntar uma coisa. As pessoas de sucesso, tu quer ter sucesso profissional? Tu quer ter sucesso financeiro? Então veja bem, as pessoas mais ricas e mais milionárias, tá? Tem alguém que não admira elas? Tem muitas. Tem pessoas que criticam elas? Muitas. Estão preocupados com as críticas e a busca dessa validação por quem faz menos do que eles? Não. Ou seja, você nunca vai ser criticado por alguém que faz menos do que você. Presta bem atenção. Você nunca vai ser criticada por alguém que faz menos do que você. E mais, bota isso dentro de um relacionamento amoroso. Se você e seu marido estão de acordo com o modo que estão se relacionando e criando o filho de vocês, e os filhos de vocês estão indo muito bem na evolução deles, e vem alguém e critica vocês,
por exemplo, em relação aos filhos, primeira coisa que tu deve observar, essa pessoa tem filhos? Sim ou não? Se não, já para aí esse pensamento. Se sim, observa, os filhos dessa pessoa são referências para os meus filhos? Sim ou não? Se a resposta é não, para por aí. Por que que eu só falei do não? Porque dificilmente essa pessoa vai vir fazer alguma crítica se ela tem sucesso no relacionamento e na criação dos filhos, por exemplo, que é o que a gente está dando de exemplo, elas não vão vir te criticar. Elas vão esperar que tu pergunte algo. Aí ela vai te responder do modo assim, ó, e nós criamos os nossos filhos fazendo tal e tal coisa. Ela não vai dizer o que que tu deve fazer. Ela vai te dizer aquilo que ela faz. Já ao contrário, né? Aquela pessoa que não tem sucesso no relacionamento, que não é referência para você no relacionamento, que não é preferência na criação do filho, mas que quer criticar a criação do filho de vocês, já aquela pessoa ela vai chegar dizendo: Olha, eu se fosse tu, eu não fazia isso com meu filho, com teu filho, porque sabe, se tu fizer isso com teu filho, vai acontecer isso, 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 porque eu conheci o filho da fulana e Beltrana lá, aconteceu exatamente isso e deu problema. Tu perguntou para ela? Se tu não perguntou, cai fora. Por que que tu vai seguir discutindo? A discussão já demonstra necessidade de validação. Ah, Luiz, e como é que faz? Cara, eu não preciso da validação, tu vai olhar com o cara de paisagem para essa pessoa. É mesmo? Ah, pois é. Não, obrigado pela dica. Entrou e saiu. Foi embora. Eu não tô dando bola e isso não, eu não vou ficar martelando. Se isso acontece, ou tu tá buscando aprovação, ou ela falou algo que faz sentido da tua relação, ou da relação dos teus filhos, que faz sentido, mas tu tá sendo resistente em aceitar a olhar para aquela situação. Então, é uma linha tênue, tá? É uma linha tênue. Então, quem sofre com a ferida de rejeição, de abandono, né? De baixa autoestima, de humilhação, principalmente, ferida emocional de humilhação, vai ser o dependente emocional, vai buscar essa validação externa, tá? Então, quem tem essas características, eu aconselho, esse curso é maravilhoso, vai ajudar muito, mas eu aconselho a fazer, além do curso, no mínimo uma ou duas sessões ali, ou até mesmo um pacote de sessões individuais para a gente trabalhar isso de modo mais profundo, buscando exatamente o ponto, os pontos, né? Onde referentes às causas que a tua criança fixou no teu inconsciente do adulto hoje, essas informações que te fazem ter esses traumas, essas feridas emocionais, tá? Então, então assim, ó, para cultivar essa validação interna, né? A mulher com feminino saudável, ela experimenta maior liberdade e autenticidade em todas as áreas da sua vida, estabelecendo relações mais genuínas e satisfatórias. Ou seja, esteja em ambientes que você deseja estar, mas que você deseja estar porque as pessoas fazem sentido para você, tá? Então não é estar ali por obrigação ou para agradar alguém. Ah, tem um aniversário lá da fulana e não sei o quê, bah, mas eu não tô afim, eu não gosto muito daquele pessoal, sei lá, não tô muito afim de ir. Não vai. Mas o porquê que tu não tá indo? Porque tu não tem roupa? Ou seja, tu tá preocupada com o que os outros vão pensar sobre você? Ah, eu não vou ir lá porque senão a pessoa vai ficar me enchendo o saco conversando, aquela pessoa fala demais, eu não tô afim de ficar lá escutando ela. E o que ela faz? É algo que tu realmente tem que fazer e você está resistente? Ou é algo que não faz sentido nenhum para você, coisa que você já está resolvida e está indo muito bem na sua vida e ela fica se metendo, querendo te dizer o que fazer? Ou seja, qual o medo de frustrar essa pessoa? Tá? E essa pessoa que eu estou falando pode ser um amigo, pode ser um parente, pode ser inclusive o teu pai e a tua mãe, pode ser teu irmão, pode ser tua cunhada, pode ser qualquer pessoa. Ok? Então, deixa eu ver minha colinha aqui, que meio que eu me perco, tá? Eu só pego os parâmetros aqui.
Então, lá no âmbito profissional, ela se torna mais assertiva. Então, a pessoa que ela tem essa, que ela não necessita dessa validação externa, e ela tem a validação interna dela, né? Ela se torna mais assertiva e aberta a assumir riscos mais calculados, sabendo que o seu valor não está atrelado ao sucesso imediato de suas ações. Ela entende que é um progresso, né, no seu autodesenvolvimento para o seu sucesso na profissão. Então, essa atitude vai te tornar uma parceira de trabalho valiosa, tá? E isso serve para dentro do relacionamento amoroso. Tá? Então, quando tu tem firmeza no teu feminino, tu tem firmeza, postura, e tu é amorosa e carinhosa ao mesmo tempo na forma de te expressar, cara, teu marido vai se derreter. Ele vai dizer, cara, olha que poder essa mulher. Sabe? Ela tem postura, ela é firme, mas ela é feminina. Ela fala com amorosidade. Ah, mas o meu marido não fala assim, ele é masculino. Ele pode até aprender a fazer e ele deve ser também carinhoso, mas não queira o cara carinhoso na mesma intensidade que você deve ter. Não faça isso, senão tu vai ter o homem bonzinho e não vai ter o homem bom. Tu vai ter aquele cara que é especialista no feminino e é zero em ação e vai depender de ti para tudo na vida, né? E ainda vai se irritar quando tu cobrar dele ou falar para ele que tem que ser feito. Mas observa o modo que você se expressa, então, se você está passando por isso, ok? Então, e a colaboração, ela é um reflexo da capacidade de tu trabalhar junto, né, com a outra pessoa de forma harmoniosa. Então, a colaboração é a função que ambos devem ter, tanto o marido quanto a mulher, dentro de um relacionamento amoroso, tá? Então, no feminino saudável, vai se basear, então, em respeito mútuo. Eu te respeito se tu me respeita, ou seja, não adianta eu exigir respeito do meu marido, né, se eu não respeito ele. Se eu não aceito ele como um homem, como é que eu quero que ele me aceite como mulher? Né? Então, a empatia e a troca de ideias, elas fazem parte nessa colaboração. Diferente do feminino ferido, tá? Que pode buscar aí controlar ou competir, né? Ou competir com o marido, onde a colaboração saudável, ela valoriza o potencial da união, né? E o crescimento em conjunto. Então, eu vou valorizar as características benéficas do meu marido, né? Para que eu também possa ter esse olhar do meu marido como uma mulher, tá? Então, nada de competição. Tu viu, amor? Ah, eu fiz tal coisa. Ah, mas eu também, eu passo o dia inteiro fazendo. Não é uma competição de quem faz mais ou quem faz menos. Ah, amor, tô com uma dor de cabeça hoje foi difícil, eu não sei o que está acontecendo, mas isso vai passar, isso vai passar. E eu, então, que eu tô com a minha cabeça explodindo, que eu não aguento mais. Não sei. Aí começa aquela competição, parece que nenhum dos dois podem falar um pouquinho, né, do que está sentindo. Agora, o tempo todo falando do que está sentindo, dos problemas, o tempo todo, parece que é só isso o assunto. Vocês estão olhando para onde? Para o problema ou para a solução? Tá vendo como é uma linha tênue? Tudo que é exagero é problema. Tudo que é rotina, dependendo do tipo de rotina, cara, todos os dias eu me pego reclamando do meu trabalho, reclamando da minha mulher, reclamando do meu marido. Pô, isso é diariamente, é mais do que 5 vezes na semana, é tóxico, isso é problema. A pessoa que se vitimiza o tempo todo, ela é mais tóxica do que aquele que critica e agride verbalmente. As duas são tóxicas. Os dois são relacionamentos tóxicos, tá? Uma coisa é tu poder falar, outra coisa é tu falar sempre. Então, existe aí uma busca de aprovação e validação, ou uma busca de carinho, né? Que está bloqueando esse processo de colaboração. Que tipo de colaboração tu está fazendo dentro do teu relacionamento? Ok? Então, quando a mulher ela está conectada com o saudável, ela entende que o sucesso de uma parceria não diminui o seu próprio valor. Muito pelo contrário. Uma boa mulher deseja o sucesso do seu marido. Faz de tudo para apoiar ele no sucesso. Pô, hoje o cara saiu às 6 horas da manhã para trabalhar, voltou agora, vai, 8 horas, não chegou ainda, amor, eu tô trabalhando. Não, não tem problema, meu amor. Quando chegar,
vai ter uma jantinha quentinha aqui para ti. Qual é o problema de fazer isso? Ah, mas eu não sou mãe do marido. Poxa, tu tá vendo que o cara tá trabalhando. Ao mesmo tempo, se fosse ao contrário, né? Ah, a mulher tá ali, vocês têm filho pequeno, e a mulher tá em função com os filhos. Aí o homem olha ali, porra, já são 9 horas da noite, nada de janta, e a mulher tá lá com o meu filho. Tu vai ficar parado, magrão? Não, tu vai levantar a bunda do sofá, né? Daqui a pouco tu tá até trabalhando, fazendo algo. Cara, para o teu trabalho, vai lá e faz uma janta. O problema é isso, é o ato de servir. A colaboração, ela vai acontecer pelo teu ato de servir. Então, se tu quer ser servida, você também deve servir. E isso deve ser e é obrigatório que seja recíproco. Senão, não adianta, se só um tem que doar e o outro só recebe, só reclama da vida, por que que tu tá assumindo esse lugar nesse relacionamento? Qual é a busca de aprovação que tu tá fazendo? Ou tu tá sendo do lado tóxico? Entende? O que que tu aprendeu de masculino e feminino? O que que tu aprendeu de masculino? Foi com a mãe ou foi com o pai? Essa resposta é muito importante. O que tu aprendeu de feminino foi com o pai ou foi com a mãe? Essa resposta é muito importante para isso, tá? Então, a colaboração, ela também vai se manifestar em ambientes profissionais e comunitários, né? A mulher conectada com o feminino saudável, elas são líderes de inspirações. Elas inspiram, elas motivam, elas promovem esse ambiente de cooperação, inclusive no relacionamento amoroso, principalmente. Então, tu tem que inspirar, motivar e, né, promover a ação do seu marido. E com crítica, tu não inspira ninguém, tu não motiva ninguém, tá? E tu não promove ninguém. Se tu somente critica, tu vê, tu faz tudo errado, não sei o quê, eu te falo as coisas para te fazer e tu não faz. Cara, tu tá estimulando isso, tu tá incentivando isso. Pega essas falas, transforma isso em outras palavras, outro tom de voz e coloca mais positividade nessas palavras para que tu possa colaborar de forma de inspiração e motivação para o teu marido. E essa é a especialidade principal do feminino. Vocês têm uma arma na mão dentro da energia feminina que está na essência de vocês e vocês estão fazendo o contrário. Cuidado com o modo que expressa. Ah, mas o meu marido, cara, esquece o marido. Tu tem que fazer a tua parte. O teu marido, tu vai perceber se ele tem essa capacidade de masculino ou não, se tu for pro teu feminino. Tu não vai conhecer o teu marido na forma masculina se tu exige de forma inconsciente que você seja o masculino da relação. Não vai ter como, tá? Outra coisa, muito cuidados com essa inspiração e motivação quando você está lidando com os teus familiares de origem. Quando foge do teu relacionamento, da tua vida pessoal, profissional e amorosa. E da família que você construiu. Muito cuidado com isso. Se isso for relacionado a alguém, ao teu pai, ou à tua mãe, ou aos teus irmãos, cai fora. Cuidado com o que tu tá fazendo. Se tu diz pro teu pai, ah, porque tu vê, tu tinha que fazer tal coisa, pai, tu não faz, tu tem que fazer tal coisa, eu tô te falando faz tempo e não sei o quê, tu tá saindo do teu lugar. Então observe se você está falando como filha para ele, ou se você está ocupando um lugar de pai dos teus pais ou mãe dos teus pais. Tadinho do meu pai, eu vou lá cuidar dele, porque não sei o que, o meu paizinho, sim, teu pai tá lá com toda a saúde, alegria, força para a vida, se brincar mais forte que tu, e tu acha que tu ainda tem que cuidar dele, fica tratando ele como criança. Ah, mas eu estou honrando meus pais. Não, tu não está honrando teus pais. Isso não é honrar pai e mãe. Vai ter uma aula também falando sobre honra de pai e mãe, tá? Então, cuidado se o teu foco principal está lá, querendo mudar alguém lá do teu sistema de origem. Cai fora. Como é que se ajuda? Dando só uma pincelada. Como é que se ajuda o pai e a mãe? Como filho. E como é que é ajudar como filho, Luiz? Auxiliar naquilo que eles precisam. Ah, mas o meu pai está sempre me pedindo. Então cuidado, porque não é nesse sentido, né? Tu não tem que alimentar ou resolver as frustrações, as expectativas, o vazio interno dele, a dependência emocional do teu pai ou da tua mãe.
Ah, porque eles não fazem nada sem mim, eles estão sempre me procurando para tudo, que não sei o que mais, e tu tá achando o máximo. Tu tá achando gostosinho, porque tu tá sendo vista, tu tá sendo importante. E aí, a tua falta, o teu vazio interno, a tua falta de pai e falta de mãe dentro de você, faz com que tu queira mostrar então pro teu pai e pra tua mãe o que que eles deveriam ter feito, tendo essas atitudes com ele ou com ela, suprindo essa dependência emocional deles, e tu acha que tu tá honrando eles. Pelo contrário, tu tá tirando a dignidade deles e tu tá sendo arrogante fazendo isso, porque tu não tá permitindo que eles cuidem da vida deles. Tudo isso, entre parênteses, né? Se eles não tiverem acamado, dependente de vocês realmente fisicamente, esse tipo de situação, tá? Ninguém tá falando nada disso. Ah, tá lá com Alzheimer ferrado, né? Então tu tem que cuidar mesmo. Não é em relação a isso, mas a tua prioridade ainda é o teu relacionamento amoroso. Entende? Então, escuta o que o teu marido fala sobre isso e você, homem, escuta o que a sua mulher fala sobre isso. Escutem isso, tá? Mas cuidado também, porque tem mulheres que se aproveitam disso para ir para cima do homem, querendo suprir as suas necessidades amorosas, as suas necessidades emocionais. Não é em relação a isso. A gente está falando de exageros. Então, o marido não tem que abandonar pai e mãe, não, tá? Mas também não é aquela prioridade meu pai e a minha mãe. Prioridade é o relacionamento. Assim a mulher também deve fazer. A prioridade é o relacionamento. Eu paro tudo para atender a minha família. Entende? É nesse sentido aí. Agora, quando tu tá olhando para os pais, né? Ah, eles estão doentes, eles precisam de uma carona, não sei o quê, beleza, mas essa carona ela não pode ser diária. Toda vez eu tenho que dar carona? Não. Eles têm capacidade de pegar um Uber, se não podem dirigir, beleza, ou não tem carro, pega um Uber. Bah, ó, eu tô aqui no meio do negócio que eu não posso hoje, né? Surgiu um imprevisto aqui na minha família, com a fulana, eu vou ter que ali atender ela, pega um Uber aí, não sei o que. Não, beleza, meu filho, tranquilo. Isso é relacionamento saudável. Agora, se o pai reclama ou a mãe reclama que tu não foi porque tu é um ingrato, que tu não sei o quê, não é sobre isso. Aí é uma dependência emocional deles que eles estão suprindo. E aí, tu tem que aprender a lidar com a frustração de frustrar os teus pais. Nós vamos ter uma aula falando só sobre honra de pai e mãe. Ok? E aí, vamos fazer um exercício então? Aqui abaixo desse vídeo, né, desta aula, ali tem então uma tarefinha para vocês, tá? E não esqueçam, não acelerem o processo, tá? Façam todas as aulas, uma aula depois a outra, faz os exercícios, dá um dia de folga para refletir sobre o exercício, depois tu pega a outra aula. Não tenta fazer tudo rápido, que tu vai ter que rever esse curso aí várias vezes, tá? Então faz um processo, depois lê. Faz um processo, depois faz o exercício, fica um dia refletindo, né? Um dia tentando fazer essa mudança que o vídeo, que essa aula, por exemplo, trouxe para você, e aí vai curtindo esse processo e assim vai acontecendo a tua transformação, ok? Até a próxima aula.